Saúdo a todos os irmãos e os amigos que estão acompanhando pela live e também aos irmãos que se encontram aqui conosco neste culto ao nosso Deus, no nome de Jesus. E nós vamos ler um texto da palavra de Deus, onde nós basearemos a pregação de hoje. E em seguida, os irmãos que estão em pé podem sentar-se. Em Ezequiel, capítulo 1, a partir do primeiro versículo, Ezequiel, capítulo 1, a partir do versículo 1, depois Ezequiel, capítulo 3, e versículo 14. Ezequiel, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz: E aconteceu no 30º ano, no quarto mês, no dia 5º do mês, que, estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Capítulo 3, versículo 14, diz: Então o Espírito me levou, me levantou e me levou, e eu me fui muito triste, no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Amém. Louvado seja Deus. É só isso, os irmãos podem sentar. É só isso que eu estou lendo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para basearmos a pregação, a palavra do Senhor, nesta noite. Fico honrado com o convite do pastor Davi, para ministrar a palavra do Senhor nosso Deus. E fico feliz com o meu Deus, porque Ele tem me chamado para servi-lo. E isso para mim é a minha maior alegria, a maior alegria da minha vida toda é essa. E eu quero dizer para os irmãos que eu estive aqui pregando a última vez eu digo que esse período da quarentena, preguei uma vez aqui e tive a oportunidade de ministrar sobre a vida do Davi, né? E foi um homem segundo o coração de Deus, que Deus tirou de trás das ovelhas, dos currais, e fez assentar no trono de Israel. Deus fez isso na vida dele, quando o chamou, o Espírito de Deus se apossou de Davi, né? E Davi foi um homem que é admirado por muitos e pelos da igreja, nós servos do Senhor, muito mais, porque foi um homem segundo o coração de Deus. Isso é um privilégio. E nós devemos seguir o exemplo também do mesmo. Hoje, eu desejo compartilhar com os irmãos sobre a palavra do Senhor, sobre um tema que nós podemos ver nos textos que nós lemos, nos versículos que nós lemos, e a mão do Senhor estava sobre o Ezequiel. A mão do Senhor sobre o Ezequiel.
E nesse livro de Ezequiel, o Ezequiel fala 35 vezes que a mão do Senhor estava sobre ele, né? A mão do Senhor estava sobre ele. E um dos textos mais lido, podemos assim dizer, que é o capítulo 37, quando a mão do Senhor está sobre ele e em visões, claro, leva ele ao vale de ossos secos, né? E ali acontece a visão, ou continua a visão, Deus mostrando para ele as coisas. E nós podemos, meus amados irmãos, se alegrar com o profeta Ezequiel, né, que foi um grande homem de Deus para profetizar sobre o povo de Israel quando estava cativo em Babilônia, e lá ele profetizava para o povo de Israel. E o povo de Israel, meus amados irmãos, cativo, não dava ouvido à voz de Deus, né? E como não dava ouvido à voz de Deus, mas Deus falava ao Ezequiel, para que o Ezequiel falasse à nação de Israel, para que eles temessem a Deus, voltassem ao Senhor, temesse e voltasse para o nosso Deus. E, meus amados irmãos, a mão do Senhor sempre esteve ali na vida do Ezequiel. Esperamos que a mão do Senhor esteja sobre você também. Esperamos que a mão do Senhor esteja sobre a sua família também. Esperamos que a mão do Senhor esteja sobre toda a sua casa. Glória! Glória! Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas, aleluia, nós nos mantemos firme, mantemos confiante, andando para frente, aleluia, com confiança de que, por mais difícil que esteja a situação, a mão do Senhor pode reverter qualquer situação, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós vemos como é que Deus faz, né? Deus, como eu falei no início, tira Davi de trás dos currais e coloca no trono de Israel. Deus tira José da prisão e coloca no reinado lá do Egito, coloca como governador lá no Egito. Deus tira o Eliseu de trás das juntas de bois e coloca ele como profeta que estava para substituir o profeta Elias. O profeta Elias, que era conhecido como profeta do fogo. Glória ao nome do Senhor Jesus. E ali, meus amados irmãos, Deus faz isso com a sua vontade. E sobre aqueles que se submetem à vontade do Senhor, aleluia, então não resista à vontade do Senhor para a sua vida hoje. Glória seja dada o nome do Senhor Jesus. Escute a voz dele, aleluia, porque ele pode fazer também com você, se você crê, aleluia, no nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus para sempre. Então, meus amados irmãos,
uma das coisas que eu quero destacar, que a mão de Deus, como estava sobre Ezequiel, e espero que esteja sobre nós também, fazia e continuará fazendo, eu creio nisso, é que a mão de Deus o sustentava. A mão de Deus sustentava. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Muita gente queria derrubar, mas o homem de Deus se mantinha de pé. Porque não era a força dele próprio, mas era a força de Deus que estava sobre ele. Então a mão de Deus sustentava. Olha, se a mão de Deus lhe sustentar, não tem quem lhe derrube. Eita Deus! Sim! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que ai daquele que tentar confrontar a Deus. Melhor fora que não tivesse nem nascido. Aleluia. Porque, meus amados irmãos, porque com Deus não se brinca. Há um ditado popular que diz que quem brinca com fogo se queima. Deus não é boneco para as pessoas estar brincando com ele, não. Então, meus amados irmãos, se Deus está sobre a sua vida, a mão de Deus está lhe sustentando, aleluia, você pode caminhar, você pode ir a passos largos, você pode ir saltando pelos montes, porque o Senhor te protegerá e nada te acontecerá, porque a mão de Deus te sustenta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu creio que a mão de Deus pode nos sustentar. Louvado seja Deus. Outra coisa, meus amados irmãos, que eu quero meditar com os irmãos, que nós podemos ver no livro de Ezequiel, é que a mão do Senhor levanta. Ele sustenta, né? Louvado seja Deus. E se precisar, ele levanta. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz, meus amados irmãos, que o homem justo, mesmo que cair, o Senhor levanta. Se cair várias vezes, o Senhor levanta. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. Você pensa que você que está caído, olha, o Senhor está te pegando pela mão para te levantar. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. Você está caído pensando que não tem jeito para a sua vida, pensando que não tem mais solução para o seu problema, achando que a causa está tão difícil e ninguém pode te ajudar. Olha, meu irmão, olha, meu amigo, olha, ouvinte da palavra do Senhor, aleluia, erga os olhos e veja que a mão do Senhor é poderosa para te levantar. Pode botar peso em cima como quiser, mas a mão de Deus é poderosa suficiente para quebrar os grilhões. Oh, Deus poderoso, eu creio num Deus grande que faz maravilha. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Então a mão do Senhor, meus amados irmãos, sustenta. A mão do Senhor levanta. Versículo 22 do capítulo 3. O versículo 22 do capítulo 3. Lá diz a palavra do Senhor Jesus. A mão do Senhor veio sobre mim. E ele me disse, levanta-te e sai para o vale onde falarei contigo. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui, aleluia, louvado seja Deus, quando a gente está às vezes desanimado, a mão do Senhor nos levanta. Quando nós, meus amados irmãos, estamos titubeando, a mão do Senhor nos sustenta. Glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Outra coisa, meus amados irmãos, é que a mão do Senhor protege. A mão do Senhor também nos protege. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz,
meus amados irmãos, que aquele que está sobre a sombra do Onipotente descansará. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele te protegerá contra todo mal. Praga nenhuma chegará à tenda, nem de noite nem de dia. Aleluia, mortandade também não chegará na casa, porque o Senhor é quem protege. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Eu sei, meus amados irmãos, que muitas setas inflamáveis têm sido atirada contra a vida da igreja, contra a vida dos servos do Senhor, os servos fiéis, contra aquele que coloca-se à disposição do mestre para servir ao Senhor. Aleluia, o inimigo atira de todos os lados flechas inflamáveis, flechas flamejantes, mas a palavra do Senhor garante, o Senhor protege. Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então, meus amados irmãos, nós devemos confiar, nós devemos crer. Você não perca a fé, não perca a esperança, não desanime, não. Existe um Deus no céu, um Deus que está trabalhando. Louvado seja o nome do Senhor, e a vitória é certa. No nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio na proteção. Eu creio na proteção do Senhor. Aleluia. Versículo 13. Aliás, capítulo 13, versículo 9 diz: minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Aleluia, não estarão no conselho do meu povo, não serão escritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus. Então a mão do Senhor, ela nos protege. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. Outra coisa, meus amados irmãos, que eu quero destacar é que a mão do Senhor, meus amados irmãos, nos conduz. A mão do Senhor conduziu o Ezequiel, e a mão do Senhor continua conduzindo o seu povo. Aleluia. Louvado seja Deus. Em Ezequiel 37, versículo 1 diz: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Louvado seja Deus. A mão do Senhor nos guia. A palavra do Senhor diz que Deus tirou o seu povo do Egito com mão forte e braço estendido. E todos pensavam que Deus ia caminhar eles, fazer eles caminhar pelo caminho mais curto, que chegasse no destino mais rápido. Mas Deus levou eles pelo deserto. Ninguém entendia isso, ninguém podia entender. E hoje ainda a gente começa a estudar para poder entender o propósito do Senhor, nosso Deus. Tem que ir pelo deserto, e não pelo caminho mais curto, mas pelo caminho mais perto. Não seria mais fácil? Não seria melhor? Pois bem, mas a mão do Senhor conduz. Pelo caminho mais perto, a Bíblia diz que eles iam ter medo e iam voltar. Pelo caminho mais longe, eles não tinha como ter medo e não poderia voltar, porque estava mais distante do Egito. Pois bem, meus amados irmãos, nós cremos no Senhor que guia o seu povo. Nós cremos na mão do Senhor que guia o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você pode dizer, mas você pode estar dizendo: por que o Senhor me guiou por esse caminho? Esse caminho está difícil de caminhar.
caminhar. Esse caminho tem espinho, esse caminho tem muitas dificuldades para andar. Mas eu quero dizer para você, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que é a mão de Deus que está te guiando. Você pode ter certeza, é porque Ele tem preparado algo melhor para você lá na frente. É uma escola de Jeová para você exercer o ministério de Deus na sua vida. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A mão de Deus está te guiando. Pode faltar pão, o Senhor vai prover pão. Pode faltar água, o Senhor vai prover água. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pode ter cobra, pode ter escorpiões, mas a mão do Senhor está te guiando. Aleluia, os escorpiões vão ter que mudar de estrada. Os escorpiões vão ter que mudar de vereda. As cobras vão ter que mudar. O bote da cobra não vai te pegar. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu creio. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tentaram pegar de todo jeito o homem de Deus, o Ezequiel, mesmo em situação adversa para o profeta do Senhor, mas a mão do Senhor conduzia o profeta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora, tem outras coisas, tem outros pontos que alguém pode escolher, mas eu quero encerrar com esse, que diz assim: a mão do Senhor pesa. A mão do Senhor pesa. Mas com que? Por que a mão do Senhor pesa? Contra aqueles que não querem obedecer. Contra aqueles que não querem aceitar a vontade de Deus na sua vida. Aí a mão de Deus pesa. Se lembra, meus amados irmãos, quando o oleiro vai fazer um barro, aliás, vai fazer um vaso de barro. Aleluia. Quando o barro é ruim, o oleiro tem mais trabalho, mas também tem a coisa, o oleiro vai amassar o barro até dar no ponto. Até dar o ponto. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então a mão do Senhor, meus amados irmãos, pesa contra aqueles que não querem obedecer a palavra de Deus. Aleluia. Se obedecer logo, vai passar logo. Se obedecer logo, a mão do Senhor se retira logo. Aleluia. Por quê? Porque, meus amados irmãos, o Senhor ensina na sua palavra que o pai corrige o filho a quem quer bem. Assim é o Senhor, meus amados irmãos. Ele quer bem a você, mas você endureceu o coração. O Senhor quer bem a você, mas você endureceu a servil. Está entendendo? Aleluia, aleluia. Deus está falando contigo, meu irmão. Eu não tenho culpa não, é Deus. Oh Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É o chamado de Deus. É a vontade do Senhor. Aleluia. Ezequiel capítulo 39, versículo 21 diz: manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão que sobre elas tiver descarregado. Aleluia. Então o Senhor descarregará a sua mão, né, os seus ais, sobre a vida da pessoa que não quer ouvir, que não quer escutar, que não quer atender. O melhor que faz é escutar logo, é atender logo, no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Se você fizer isso, hoje mesmo haverá refrigério para a sua alma.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque, meus amados irmãos, essa é a vontade do Senhor, essa é a vontade do Pai. Que nós, que você, que cada um dos irmãos, que cada uma das pessoas que estejam ouvindo, esteja junto dele. Porque perto do Senhor, nós estaremos bem seguros. Nós lemos no texto bíblico, meus amados irmãos, a palavra do Senhor que diz: quantas vezes quis eu fazer com você como as galinhas faz com os pintos. Glória ao nome do Senhor, colocar debaixo das minhas asas, ali pertinho do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus, porque se vier escorpião, aquela galinha que cobre os pintinhos vai picar aqueles escorpiões, eles não vão se aproximar. As cobras que vierem para pegar os pintos, aquela galinha vai fazer de tudo para proteger os seus pintos, para que a cobra não pegue nenhum dos seus pintinhos. Assim será o Senhor. Agora imagine, se a galinha consegue, imagine o Deus que está no céu. O que é que você está fazendo distante do Senhor? O que é que você está fazendo distante da casa? O que é que você está fazendo distante do caminho? Ei, você está perdendo a proteção do Senhor sobre a sua vida. Ele te chama, Ele te chama, Ele te chama. Escuta! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Escuta a voz de Deus. Aleluia! 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 Você crê e aceita? Então Deus te abençoe e te guarde. E eu sei que Ele abençoa e Ele guarda. Você crê? Diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Ah, Senhor da glória. Ah, Espírito Santo de Deus. Oh, meu Deus. Meu Senhor da glória. Aleluia. Eu não sei se a irmã Maria Helena está acompanhando a live, mas Deus está falando contigo nesta hora. Deus tem te levantado como exemplo para as mulheres nesta região. Já é a segunda vez que Deus fala contigo, mulher. Aleluia. Louvado seja Deus. Não temas. Continue firme. Aleluia. É Deus que tem colocado a mão dele sobre você. E muita gente tenta tirar a mão de Deus. Aleluia. Mas não tem quem possa contra a mão de Deus. Aleluia. Aleluia. Deus tem visto você. E como Ele tem tirado alguns homens para colocarem na frente. Tirou homens de trás de currais, homens de trás de juntas de bois. Deus tem tirado você dos escritórios. Para estar na frente como exemplo das servas do Senhor aqui nesta região. Louvado seja Deus. Então creia, receba e confia neste Deus que tem colocado a sua mão sobre você, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Amém.